Gostaria que vocês abrissem comigo sua Bíblia em 1 João, no capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da tua palavra e de um desafio para a nossa vida comunitária. Nos dá a tua graça nesse tempo para entender e a motivação pelo teu Espírito para viver essas coisas, sabendo que isso vai fortalecer a nossa comunhão e nos trazer a alegria de andar contigo. Amém. Podem sentar, irmãos. Se nós desejamos crescer como cristãos, existem muitas coisas que a Bíblia fala sobre o nosso relacionamento com Ele e como nós crescemos a partir disso, dessas verdades. E também existem muitas coisas a respeito do nosso relacionamento uns com os outros, que também vão ser para o nosso crescimento, se a gente praticá-las. E esse é o ponto de partida do cristão. A gente está conectado a Deus acima e conectado com os nossos irmãos para fora de nós. Então não existe uma possibilidade de independência nesse caminho. Nós nos mantemos saudáveis juntos. Assim como um corpo cresce e amadurece, o corpo de Cristo também deve crescer e amadurecer. Assim como foi lido o texto de Efésios, agora há pouco, Jesus faz esse encaixe perfeito entre as partes, e quando cada uma exerce a sua função específica, o corpo cresce e amadurece saudável. E a Bíblia ela tem muito a nos dizer sobre como nós devemos fazer essa interação entre nós, como irmãos. E já fazem alguns cultos, na verdade, que nós temos falado sobre o tema da membresia. Nós temos ouvido, aliás, sobre esse tema. E nós continuamos vendo como nós podemos continuar crescendo e se aprimorando nessa prática comunitária, para que todos nós cresçamos juntos. E o que esse texto aqui, que a gente leu, nos mostra é um desses aspectos dos mais desafiadores de como nós podemos praticar, de algo que nós podemos praticar como comunidade e para que a gente cresça juntos. E a minha expectativa hoje é que tu entenda essa prática, entenda a profundidade dela, o quanto ela é desafiadora. E por entender ela, tu perceba a necessidade que nós temos da membresia. Então vamos olhar um pouco para o texto. Eu acho que nos ajuda se a gente ler primeiro o versículo 2 de novo. O que diz aqui? Né? A vida se manifestou. Né? O que o João está dizendo? Deus se manifestou através de Jesus. E nós a vimos, Jesus, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então Jesus veio do Pai, foi revelado. E os apóstolos viram Jesus. E agora estão dando testemunho sobre ele. Os diversos apóstolos escrevendo, propagando e anunciando essa mensagem, a vida eterna. E agora a gente volta para o versículo 1 e consegue ler o 1, 13 e o 4, acho que com mais clareza.
Então, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Então os apóstolos viram, ouviram e tocaram Jesus, e eles seguem os ensinamentos que eles ouviram diretamente de Jesus, e assim, seguindo esses ensinamentos, eles estão em comunhão com Deus. E aí o que ele diz no versículo 4? E escrevemos essas coisas, tudo que está aqui na carta, mas nós vamos ver só uma parte, claro, para que a nossa alegria seja completa, para que vocês que estão ouvindo essa mensagem, nós hoje, aquelas pessoas na época, participem dessa alegria. Então, eles seguem os ensinamentos de Jesus, que receberam diretamente, e por isso eles permanecem em comunhão com Deus e anunciam essa mesma mensagem, para que as pessoas sigam a mesma mensagem, permaneçam na mesma comunhão e tenham a mesma alegria. Então agora João está escrevendo essas coisas com esse objetivo. E uma dessas coisas, que é o que nós vamos ver hoje, é uma prática comunitária que vai nos fazer crescer. Então, vamos ver do que se trata. Vamos para o versículo 5. E aí ele diz o seguinte: a mensagem que dele ouvimos, de Jesus, e que anunciamos a vocês é essa: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Segundo escreveu, Dane Ortlund, que é um pastor americano, esse texto se trata da realidade coletiva mais importante para o nosso crescimento comunitário. Quer dizer, aquela coisa que, se nós queremos crescer em Cristo, andar na luz, é o que temos de mais importante para praticar com os nossos irmãos. Então, nós temos que nos perguntar o que é andar na luz. O que vocês imaginam? Eu vou dizer o que eu imaginei. Imaginei eu andando num caminho iluminado, com luz, vindo de cima, uma pessoa sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, caminhando num caminho de luz, reto, indo em direção a Deus. Se eu viesse aqui hoje e dissesse para vocês, irmãos, nós temos que andar na luz para crescer em Cristo, o que vocês iriam pensar? E possivelmente vocês iam imaginar uma coisa parecida com essa que eu falei, com isso que eu imaginei. Pessoas andando em perfeição moral, em firmeza. Mas não é isso. Não é isso. Vamos voltar a essa imagem da pessoa caminhando, mas vamos imaginar que é uma vida comum. Uma pessoa comum caminhando uma vida comum, com pessoas ao lado dela, caminhando junto nesse caminho. E de repente, eu tropeço. Caio ali, me machuco. E peço ajuda para um irmão, para levantar. O irmão pega a minha mão, me ajuda a levantar e me pergunta: o que aconteceu aí? E é nesse momento que vai ficar claro se eu ando na luz ou não. O que eu vou responder? Não, está tudo bem, só uma tropeçada aqui. Ou eu vou dizer: não, eu tropecei neste pecado. Então, essa prática coletiva, que esse autor define como a mais importante para o nosso crescimento, é a honestidade. Andar na luz, nesse texto aqui, é ter honestidade em relação aos outros cristãos sobre a nossa pecaminosidade. Enquanto andar nas trevas é ocultar essa pecaminosidade. Então esse texto ele não está nos chamando para alcançar a perfeição moral, mas sabendo da nossa imperfeição, que somos pecadores, nos chama a não esconder os nossos tropeços, os caminhos errados que a gente anda e as trevas pelas quais a gente passa. E ser honesto com os nossos outros irmãos. Então o texto nos chama a importância de confessarmos os nossos pecados para outros cristãos, a fim de crescermos. Existem certas plantas, que a gente precisa deixar na luz, para elas crescerem bem.
O pecado é como uma planta que precisa ficar escondido, precisa ficar na escuridão. Quanto mais tu deixar ele lá escondidinho, nas trevas, mais ele se inflama, mais ele ganha força, vigor. Mas se tu botar ele na luz, ele definha e morre. É por isso que andar na luz vai nos trazer crescimento. Andar na luz trazendo os nossos pecados ao conhecimento de outra pessoa, vai expor esse pecado à luz e vai matar ele, vai fazer a vida florescer. Porém, tem um detalhe. Eu acredito que todos vocês, se eu perguntasse, você é pecador? Diria, sim, sou pecador. Isso é, em geral, todo mundo reconhece isso. Agora, raro é o cristão que vai ser honesto sobre como ele está pecando, como ele exatamente é um pecador. E é essa a honestidade que nos traz o crescimento. É nessa honestidade que a vida floresce. Então, o nosso desafio aqui é reconhecer e confessar nosso pecado, não ser perfeito. E essa confusão de vida de fé com perfeição moral é um erro bem comum. Muitas pessoas, você deve conhecer alguém assim, que tem medo ou receio de vir para a igreja, porque aqui as pessoas fazem tudo certo. Elas vivem uma vida perfeita. E como elas conhecem as suas fraquezas, elas têm receio de vir para cá. Elas nem sequer tentam se aproximar, porque elas entendem que só vai ser salvo quem lá no juízo final vai estar positivo, né, no saldo de coisas certas que ela fez contra as coisas negativas. E elas sabem que são bastante negativas, então elas nem perdem o seu tempo. Mas também tem muitos cristãos que fazem essa confusão. Muitos cristãos se aprisionam, aliás, nessa ideia de serem perfeitos. E se frustram, porque nunca são perfeitos o bastante, como gostariam de ser. Nunca se veem perfeitos. Ou então eles se tornam orgulhosos, porque querem ser perfeitos pelas suas próprias forças. Ou então se tornam melancólicos, porque nunca estão naquele padrão alto de perfeição que imaginam que deveriam estar. E no fim travam uma luta egocêntrica, uma luta de quem pensa demais em si mesmo. E como se tentasse se salvar por essas obras. E tem alguns até que entendem que não são perfeitos, mas deixam de ser frutíferos como poderiam, porque nunca se veem preparados o suficiente, prontos o suficiente, estão sempre esperando ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais preparado, um pouquinho mais perto do perfeito, um pouco mais espirituais, e sempre seguem adiando um engajamento mais profundo com seus irmãos e com a comunidade. Todos esses precisam saber que a Bíblia declara todos nós como pecadores, carentes da glória de Deus. Então, tentar ser perfeito vai nos aprisionar. E a perfeição, ela é uma característica de Jesus, para quem a gente olha. A característica de um cristão. O que demonstra que ele está vivo, como disse um teólogo chamado John Flavel, o que caracteriza que o cristão está vivo é a luta contra o pecado, não a perfeição. O desejo por mais de Jesus, a frustração de estar sempre caindo com as suas quedas, essa é a vida comum do cristão, não a perfeição moral. E Deus não nos abandona nesse caminho de tropeços e levantar e cair e levantar. Essa vida cheia de luta contra esse pecado. E o escritor, C.S. Lewis, bem famoso, numa das suas lindas, ilustrações, como ele consegue fazer muito bem, ele disse assim, preste atenção: sem dúvida, seremos filhos muito enlameados e esfarrapados no momento em que chegarmos ao lar celestial. Mas os banheiros estarão todos prontos, as toalhas separadas e as roupas limpas penduradas no armário. O nosso crescimento, portanto, não vai de uma tentativa de nós sermos uma comunidade perfeita, mas de ser uma comunidade honesta com as suas imperfeições, com seus pecados. É quando nós não escondemos esse pecado que nós permitimos ser tratados. Quando nós colocamos ele para fora, na luz,
é que nós nos libertamos de ter que esconder esse pecado. Como diz Tiago 5,16, vamos ler aqui. Vai ser projetado, não precisa abrir, só um versículo. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O texto é claro, mas o difícil é que isso dói, que isso nos humilha. Ser transparente, ser honesto com o nosso pecado, não é fácil. Eu sei que a gente tem receio com isso, só de imaginar, só de pensar essa situação. Mas como diz um outro escritor americano, chamado Justin Davis, ser verdadeiro com nós mesmos, com Deus e com os outros, é o que nos leva à paz e à esperança. Fingir ser perfeito rouba de nós esse poder transformador da graça, mas ser transparente nos leva à transformação. E citando mais uma vez o Dane Ortlund, olha só o que ele diz, né? Você restringirá o seu crescimento se não realizar ao longo da vida a obra dolorosa, humilhante e libertadora de trazer alegremente seus pecados para a presença de outro irmão. Das trevas do sigilo para a luz do reconhecimento diante de um irmão ou irmã em Cristo. É isso que diz o versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Agora a gente pode voltar para os versículos iniciais, que a gente leu no começo, e entender qual era o objetivo de João, em nos motivar a andar na luz. Olha o versículo 3 de novo. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então eles ouviram e viram diretamente de Jesus, a quem eles viram e tocaram, como ele disse no versículo 1, e agora estão anunciando essas coisas. Então os apóstolos se mantinham fiéis a esse ensino de Jesus e anunciavam a ele, porque essa era a mensagem que levava as pessoas a ter comunhão com Deus, com o Pai e o Filho. Então o desejo de João aqui é que os seus leitores recebam essa mesma mensagem de Jesus, e por meio dela, todos tenham comunhão com eles, os apóstolos, comunhão na mesma mensagem, e tendo comunhão com eles, terão comunhão com o Pai e o Filho, e tendo comunhão com o Pai e o Filho, participarão da mesma alegria. Isso que ele diz, a nossa alegria seja completa. Então, quando nós nos propomos a ser uma igreja cristã, nós nos propomos a permanecer no mesmo ensino dos apóstolos, que é o mesmo ensino de Jesus, que chegou até nós, né, pelos apóstolos. E assim, encontrar a mesma alegria na comunhão de Deus que eles encontraram. Quando nós nos propomos um compromisso de membresia entre nós propomos um mecanismo de garantir que todos nós estamos permanecendo no mesmo ensino e encontrando a mesma alegria e comunhão com Deus. Vocês entendem por que dessa insistência nesse compromisso tão profundo? Porque nesse ambiente que nós vamos manter a certeza que nós continuamos mantendo comunhão com o ensino dos apóstolos. E é nesse ambiente que nós vamos saber quem de todas essas pessoas está andando na luz. Porque no fim o que nós queremos é que todos tenham a alegria da comunhão com o Pai e com o Filho. Essa é a maior alegria, a comunhão com o Pai e o Filho. Então a mensagem de João que nós lemos aqui é que nós permanecemos nessa comunhão andando na luz. Em um compromisso de honestidade com os irmãos, um compromisso que traz para a nossa vida a fé que nós dissemos ter. Então é um chamado para a gente harmonizar as coisas que a gente pratica, que a gente vive, com aquilo que a gente diz que crê. Nessa carta,
um dos objetivos de João é combater um grupo de falsos mestres que dizia ter comunhão com Deus, mas se afastava do corpo, que não andava na luz, e não manifestava, então, na sua vida prática, os efeitos de ter essa comunhão com Deus. Então, era uma crença apenas intelectual, se diziam iluminados, né? E nós não podemos, hoje, repetir esse mesmo erro. João deixa claro que nós não podemos dizer que temos comunhão com Deus, mas rejeitar a comunhão com o corpo, com o povo de Deus. Nós precisamos trazer esse Jesus, a comunhão com Deus, para dentro de todas as áreas da nossa vida. Para a nossa casa, nosso trabalho, nossas famílias, casamento, relacionamentos. Como foi falado na introdução aqui do culto, né? Toda a nossa vida precisa desse realinhamento, porque todas essas áreas foram afetadas pelo pecado. Todas elas precisam de luz. Todas elas precisam ser harmonizadas com aquilo que a gente crê. E entre nós, no nosso relacionamento, ele recebe luz quando ele se forma a partir desse profundo compromisso de andarmos juntos em honestidade. Sabe que tem uma frase muito boa, aliás, uma descrição, no teólogo alemão Bonhoeffer. Ele diz o seguinte, que muitos cristãos não avançam na sua comunhão, porque só experimentam a comunhão de pessoas piedosas. Não experimentam a comunhão como pecadores. E a comunhão dos piedosos não permite pecadores. Não permite que tu traga pecados. E como nós não ousamos ser pecadores, nós permanecemos sozinhos no nosso pecado, em hipocrisia e mentiras. Agora, andar na luz vai gerar uma profunda relação entre os irmãos. Profunda comunhão. E eu sei que muitos de vocês aqui procuraram essa comunidade por causa da fidelidade da pregação, valorizando a pregação bíblica fiel, e fizeram muito bem em fazer isso. Mas as mensagens que a gente escuta aqui, elas não servem para ficar aqui dentro dessas paredes, ou aqui dentro da cabeça. Ela precisa ir conosco lá para fora. Precisa nos fazer andar na luz, precisa afetar a nossa vida. O pastor ou o irmão, né, que prega aqui, não deve ser para nós como um tipo de artista, que nós gostamos do que ele faz, e a gente vem aqui se sentar para apreciar a arte dele, para prestigiar. Mas deve ser visto como alguém que também quer andar na luz, e usa da mensagem como um meio de te ajudar nisso. Então, a nossa fé, ela tem corpo. Nós somos membros uns dos outros. Não é possível uma fé em Jesus apenas na nossa cabeça, ou apenas aqui dentro. Uma coisa só como apreciação, uma coisa que a gente só admira, sem se unir em compromisso com esse corpo. E Jesus falou muitas coisas bonitas, muitas coisas lindas de se apreciar, mas ele também viveu uma vida. Ele demonstrou a sua tristeza, sua indignação, sua alegria. Ele festejou, comeu com as pessoas, visitou as casas delas, compartilhou as suas dificuldades, chamou pessoas para orar com ele nos momentos de angústia, saiu para orar sozinho, aconselhou, animou, foi à sinagoga ensinar. Então a vida dele, a agenda dele, né, era moldada pelo compromisso com Deus e com esse corpo que estava se formando. Então, se a gente busca ser apenas um lugar que prega fielmente o Evangelho, se a gente está procurando encontrar esse lugar, mas não está procurando compromisso, o nosso evangelismo vai ser apenas divulgar o horário do culto. Nós não vamos falar de Jesus, nós vamos levar as pessoas para um programa. Não para uma pessoa, não para uma comunhão, que é o objetivo que João está com a sua carta aqui querendo. Encontrar, então, um púlpito fiel é apenas o primeiro passo. A gente precisa lembrar disso. Por exemplo,
quando a gente for convidar pessoas para o evangelismo, na semana que vem, para o encontro de evangelismo, ou quando nós mesmos formos anunciar o evangelho para os nossos conhecidos, colegas, amigos, parentes, nós não precisamos ter todas as respostas, não precisamos ser pessoas perfeitas, precisamos apenas saber que a vida eterna é essa. Deus é o único Senhor, e conhecer a Ele, conhecer a Jesus, a quem Ele enviou, é a vida eterna. E o mesmo alívio que nós encontramos nessas palavras é provavelmente o mesmo alívio que as pessoas ao nosso redor estão procurando também. Então convide pessoas, não para serem perfeitas, mas para conhecerem Jesus e para terem a sua vida transformada. Andarem com Ele, andarem com você na luz. Você que está talvez visitando aqui, isso é o que importa. Você saber que a vida eterna é conhecer Jesus. E nós queremos, como comunidade, ser tão bons em te ajudar nisso, que tu queira fazer parte dessa caminhada com a gente. Não como uma pessoa perfeita, mas como uma pessoa que quer chegar na eternidade junto com todos os outros que estão aqui. E para isso a gente quer permanecer em comunhão com o Pai e o Filho. Todos nós somos pecadores, somos falhos, sentimos tristeza, solidão, angústias, ansiedade. Nós somos insuficientes. Nós precisamos trazer isso tudo para a luz. Versículo 10 diz: se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Em outra versão, diz: se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso, e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. E precisa haver lugar em nós para a palavra de Deus. É possível que até aqui tu já esteja convencido da necessidade de andar na luz. E isso te trouxe algumas preocupações, porque tu vai ter que se expor. É possível também que o teu coração esteja quebrado e que tu se reconhece um pecador, mas tu vem resistindo a se aproximar de Deus, com vergonha ou medo, evitando esse compromisso de ser parte dessa comunidade, porque tu te vê pecador demais. Ou evitando se aprofundar nesse compromisso, se tu já faz parte da comunidade. Talvez tu te enxerga assim: eu não sou qualificado o suficiente, não sou perfeito o bastante para andar com essas pessoas tão perfeitas que estão aqui ao meu redor. Mas todos nós somos convidados a encontrar alegria na comunhão com Deus, através de Jesus. E é difícil, mas isso passa por confessarmos os nossos pecados. Quer tu queira integrar o corpo de Cristo, quer tu queira se manter e se aprofundar nele, se tu já é parte desse corpo, mas talvez tu tenha se percebido deficiente em andar na luz. E sabe que a gente pode planejar muitas fugas dessa atitude, dessa prática. A gente pode perguntar: mas Deus não conhece todas as coisas? Por que eu tenho que confessar para o meu irmão? Sim, Deus conhece todas as coisas. E Ele te conhece até melhor do que tu mesmo, né? E foi Ele mesmo que disse para nós confessarmos. Então Ele sabe como que Ele vai usar esse processo para nos curar. Foi isso que a gente leu ali no texto de Tiago. Ele sabe que impacto vai ter esse processo na tua vida e como isso vai te curar. Como Ele vai trabalhar em ti. Aí, bom, tu também pode perguntar: mas então eu devo me expor para qualquer um? Não. Para quê então?
para quem também anda na luz. Porque o objetivo final disso não é a tua exposição, mas a tua redenção. Mas como que eu vou saber quem anda na luz? E essa é a beleza da membresia. Se eu quero andar assim, em honestidade com os meus irmãos, a membresia me ajuda, tanto no processo de tornar alguém parte desse corpo, que ela passa por um processo para a gente garantir, não, essa pessoa está pronta para fazer parte, como no processo de manter a certeza de que aquela pessoa continua parte desse corpo. O processo de confirmar que alguém permanece membro também é importante, não esqueça disso. Porque ajuda, e isso tudo, esse conjunto, nos ajuda a verificar que as pessoas que estão ao meu redor são pessoas que também querem andar na luz. Imaginem, todos nós aqui tentando juntos, progredindo, inspirando uns aos outros, garantindo uns aos outros que nós estamos andando na luz, que nós estamos querendo fazer isso juntos. Tu entende por quê? Qual é a necessidade desse compromisso de ser membro? Tudo isso parece difícil. E vai ser. Andar na luz é matar o nosso orgulho, o nosso exibicionismo. É fazer cair a nossa máscara, tirar o nosso verniz, acabar com as aparências. É se humilhar em transparência diante de outro irmão. É morrer uma morte dolorosa e vergonhosa perante os olhos de um irmão. Mas o nosso desafio é confiar na palavra, praticar e ser abençoado pela prática. E eu sei que nós não estamos acostumados a isso, nós não estamos acostumados a essa honestidade. E a luz, ela incomoda quem se acostumou com o escuro. Mas é a luz que dá visão. Mesmo um olho saudável, ele precisa de luz para enxergar. Sem luz ele não vê nada. Então quanto mais luz houver sobre nós, mais a gente vai entender, perceber quanto que nós podemos crescer. Enquanto a gente perde a nossa bela, linda, impressionante aparência na frente dos nossos irmãos. A gente vai reconhecendo o quanto nós somos pecadores, o quanto nós escondemos, o quanto nós amamos a nossa aparência diante dos outros. Aquela aparência que a gente levou tanto tempo para construir, escolhendo as palavras certas, a maneira certa de fazer isso e aquilo. É por isso que nos envergonha tanto ser honesto. Por isso que a gente resiste tanto que a nossa aparência seja arruinada diante dos nossos irmãos. A ilustração que João usa aqui sobre a luz, ela é muito rica. Porque, olha aqui para esse salão, né? Não tem sombras onde a luz alcança. Só tem sombra onde tem obstáculos na frente dessa luz. Só vai ter sombra em nós onde nós escondermos. Se a gente deixar essa luz tocar em nós, nesses pecados, se a gente trouxer eles para fora, aí sim eles vão morrer. Mas se nós continuarmos criando fortalezas ao redor dos nossos pecados, lá eles vão continuar, criando força e nos matando. O pecado trouxe muitos prejuízos para nós. Manchou todos os nossos relacionamentos, todas as nossas vocações. E a ocultação desse pecado é o que faz permanecer esse prejuízo. Quando a gente traz essas coisas para a luz, é que elas são transformadas. Então, meus irmãos, a nossa comunhão, ela não pode parecer como um teatro, onde a gente decora todas as falas, representa um papel que não somos nós de verdade.
uma apresentação artística. Eu sou um papel, um personagem. Não sou eu de verdade. O que nós precisamos é dramatizar o Evangelho. Existe uma música que para mim retrata muito bem essa visão de alguém que está dentro de uma comunidade e se vê como se fosse a única pessoa imperfeita lá. Eu fiz uma versão dela, uma adaptação aqui, e eu vou recitar ela aqui para vocês, porque eu acho que ela foi muito feliz na maneira como ela é escrita, para nos fazer pensar sobre que tipo de comunidade nós queremos ser e que tipo de relacionamento a gente quer construir com esses irmãos que estão aqui ao nosso lado. Escutem aí. Claro, é uma coisa poética aqui, né? Então, diz assim: tem alguém aqui que comete falhas? Tem alguém aqui que tropeça? Ou eu sou o único nessa igreja se sentindo tão pequeno? Quando eu olho ao meu redor, todos parecem tão fortes, e eu sei que logo eles vão descobrir que eu não sou como eles. Então eu escondo tudo, eu finjo que está tudo bem. Se eu fizer todos eles acreditarem nisso, talvez eu também acredite. Com um sorriso falso, eu assumo o meu papel novamente. Assim todos vão me ver da maneira como eu vejo eles. A performance é convincente e nós sabemos todas as falas de cor. Somente quando ninguém está vendo é que eu posso desmoronar. Será que seria libertador se eu ousasse deixar alguém ver a verdade por trás da pessoa que eles imaginam que eu sou? Será que todos nós somos pessoas de plástico, felizes? Dentro de nossos templos de plástico brilhantes, com paredes em torno das nossas fraquezas e sorrisos para esconder a nossa dor? Mas se as nossas portas estão abertas para todo o coração quebrado, então nós podemos encerrar o nosso baile de máscaras de vitral. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Eu queria ler mais um texto para você, enquanto você pensa tudo isso. 1 Tessalonicenses 3 diz assim, 12 e 13. O Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Esse texto está nos dizendo que o aumento do amor de uns para com os outros gera um coração fortalecido em santidade, isento de culpa na presença de Deus. O que eu quero que tu perceba é como o compromisso de viver como comunidade em amor fortalece o nosso interior, fortalece a nós mesmos. Como que isso é possível? Porque é possível numa comunidade que se ama tanto, que anda junto em honestidade e ajuda uns aos outros a permanecer no mesmo ensino dos apóstolos, que é o mesmo ensino de Jesus, que é o que nos leva a ter comunhão com Deus Pai, o Filho, e nos dá alegria.